conosco na ponta da linha o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Ministro, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, eu continuo ministro aposentado, não sou ex-ministro não, porque não pedi exoneração. Perfeito, ministro aposentado do Marco Aurélio, do STF, Marco Aurélio Mello conosco. Ministro, recentemente numa entrevista o senhor definiu os pedidos de impeachment, ou por enquanto o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ou feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo, como uma corda sendo esticada além do limite. Foi essa figura de linguagem que o senhor usou. Quais são as armas institucionais que o Brasil tem para enfrentar esse esticamento de corda excessivo? Bom dia mais uma vez para o senhor. Bom dia, muito simples, é cumprir as regras do jogo e cada poder atuar em sua área, sem invasão da área alheia. Realmente não se está guardando temperança, compreensão, amor constitucional. Agora temos que esperar e aguardar e que todos compreendam o momento vivido e também o mandato e aceitem o mandato do presidente da República. Afinal, ele foi eleito por 47 milhões de votos e esse mandato precisa ser respeitado. Ministro, é Sheila falando aqui, bom dia ao senhor. Sheila, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro também já fala da possibilidade de apresentar um pedido de impeachment contra outro ministro do Supremo, também presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O senhor enxerga alguma viabilidade de qualquer desses pedidos ir em frente, de algum desses pedidos prosperar? Mas por ato judicial praticado, o juiz não responde junto ao parlamento. Nós temos que perceber o contexto e perceber a própria democracia ou a própria república. Isso é que é importante. Agora, com a palavra, de qualquer forma, o Senado, porque o impedimento de um integrante do Supremo depende do pronunciamento do Senado. Mônica. Ministro, eu queria que o senhor... Bom dia, em primeiro lugar, Bom aqui a dia. Mônica Bergamo está falando. Oi, Como vai, Mônica, ministro? tudo bom? Tranquilo? Tudo tranquilo aqui. Obrigada, ministro. Ministro, eu queria saber a sua visão, que é a seguinte... Aqui em Brasília as coisas não estão tão tranquilas, deviam estar, né? Quer dizer, nós temos uma crise de saúde, temos uma crise social e passamos a ter uma crise política. Isso não é bom, isso não contribui para chegarmos ao Brasil sonhado. Ministro, como é que o senhor vê hoje essa crise? Quer dizer, o senhor vê isso como uma queda de braço, por exemplo, entre executivo e judiciário? Ou o que nós temos hoje é um poder judiciário exercendo o seu papel de forma rigorosa e colocando um freio em investidas que poderiam ser consideradas autoritárias no Brasil? Como é que o senhor vê o papel do Supremo de uma forma mais ampla, ministro, hoje nessa quadra da história, como o senhor costuma dizer, nesses tempos estranhos? Pois é, em primeiro lugar, o judiciário só age mediante provocação. Em segundo lugar, deve também respeitar as regras, o arcabouço normativo, as normas de regência, e aí caminhar com temperança. Agora mesmo, por exemplo, ao invés de o presidente do Tribunal Superior Eleitoral encaminhar ao Ministério Público, ao Estado acusador, a notícia de prática criminosa, encaminhou simplesmente ao Supremo. Alguma coisa aí no sistema não fecha. Isso torna a frisar, não contribui para dias melhores, para um avanço cultural. Pois é, ministro. Mas, diga, Mônica. Só para complementar, ministro, o que fazer quando a gente sabe que existe hoje um Ministério Público, um Procurador-Geral da República, que tem sido muito criticado pelo que é considerado pelos seus críticos omissão, né? E que depende do presidente da República para ser reconduzido ao cargo. Na verdade, não é isso que não fecha no sistema também, ministro? Sim, mas cada qual deve cumprir o seu dever. E aí esperar-se que isso ocorra.
Agora, o Procurador-Geral da República tem no próprio Ministério Público o Conselho Superior, né? E ele responde junto ao Conselho Superior que os servidores gênero atuem segundo o figurino. Ministro, para além dessa crise institucional, crise para a democracia, a gente sabe que é algo muito grave. Mas falando nas questões práticas, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é um dos tribunais que lida com o maior volume de processos do mundo, né? No ano passado, em 2020, foram 99 mil decisões proferidas pelo STF. Quando a gente observa essa crise artificial criada pelo Executivo, né, provocando o Judiciário, a gente pode deduzir que no fim da linha, o cidadão comum, a pessoa que está dependendo dessas decisões, ela é afetada diretamente? É claro que assim, os ministros eles não vão deixar de trabalhar por causa dessa crise, eles não vão se dedicar menos por causa da crise, mas eles poderiam estar usando essa energia, né, que é desperdiçada nessa crise em trabalho pro cidadão, então o cidadão ele também está sendo afetado diretamente? Não pelo Supremo em si, pelo contexto, sim, ele está sendo afetado. Agora, evidentemente, é o que nós temos, né? E você disse bem, o Supremo ele enfrenta uma avalanche de processos. Por quê? Porque o brasileiro não acredita em outra solução considerada um conflito de interesse, senão na solução judiciária. E aí tudo acaba desaguando no Supremo. Eu espero ainda ver o Supremo como uma corte constitucional, estritamente constitucional. E acabaríamos, inclusive, com um controle de constitucionalidade difuso. Quando batesse uma controvérsia sobre a harmonia ou não da lei com a Constituição, o processo seria deslocado para o Supremo. Mas não é o que temos. Eu, por exemplo, fiquei 31 anos no Supremo, 42 em colegiado julgador, e não tinha tempo para nada. Hoje tem tempo para tudo e o tempo não sobra. Ministro, só para voltar aqui à relação do STF com o Palácio do Planalto. Bolsonaro vai esticando cada vez essa corda e ao esticar, para usar a figura de linguagem do senhor, ele acaba colocando uma semente de dúvida em boa parte da população a respeito do trabalho do STF. Afinal de contas, ele aponta o dedo o tempo todo para o STF e aponta ministros ali como pessoas que estão agindo contra a Constituição, que estão perseguindo o seu governo, que não querem o bem do país. Enfim, a gente conhece o discurso do presidente. Não obstante, Bolsonaro aos poucos vai colocando a sua própria cara dentro do STF por meio das indicações a que tem direito. Cássio Nunes Marques já está lá dentro, André Mendonça é o segundo indicado, caso reeleito terá mais 2 indicações. Como é que o senhor está vendo as indicações do presidente, os nomes indicados pelo presidente para compor o STF? A última indicação eu aplaudi. E aplaudi em que pese o presidente ter dito inicialmente que indicaria um candidato terrivelmente evangélico. Talvez com isso ele tenha dificultado, inclusive, a caminhada do André Mendonça, que é uma pessoa que tem uma carga de serviços prestados à nação já grande e tem formação jurídica para assumir uma cadeira no Supremo. Uma coisa é André Mendonça como auxiliar do presidente da República, eu fui na condição de ministro da Justiça. Outra coisa como advogado-geral da União. E algo totalmente diverso é ele com a capa sobre os ombros. Eu tenho certeza absoluta que ele honrará a cadeira existente no Supremo, uma vez aprovado o nome pelo Senado Federal. Agora, não queria estar na pele dele, evidentemente, nessa apreciação pelos senadores. Diga, posso fazer? Sim. Pode. Ministro, o senhor agora, como o senhor mesmo disse, é ministro aposentado, o senhor agora não vai mais julgar o presidente da República, então o senhor pode falar mais livremente sobre o presidente da República e seu governo. Boa, amor. Eu queria saber o que o senhor acha do governo do presidente da República, especialmente em um aspecto, a participação de militares no governo, inclusive com militares da ativa subindo em palanque do presidente da República e não sendo punidos. O senhor acha que o presidente da República e os militares
estão jogando dentro, como diz o presidente, lançou esse slogan, né, dentro das 4 linhas da Constituição, fazendo isso? Olha, eu não concebo um militar da ativa auxiliando o presidente da República, a não ser como comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica. Mas o presidente da República acionou o general para ser simplesmente auxiliar dele, presidente da República. Agora, eu antevi o que nós teríamos no Brasil em 2017, ao fechar um seminário em Coimbra, na Universidade de Coimbra, quando eu tive que falar sobre essa tendência de eleger populista de direita e populista de direita extremado. E discorri sobre a América, sobre Trump, falei da Polônia, falei da Hungria e disse que temia pelo Brasil. Premonição não. Eu simplesmente conhecia a trajetória do então deputado federal Jair Bolsonaro. Agora ele é o presidente, ele tem um mandato, ele foi diplomado e precisamos aguardar 2022. Com a palavra, evidentemente, os eleitores. E se os eleitores em 2022 o quiserem um novo mandato, evidentemente isso ocorrerá. Precisamos aguardar e tirar o pé do acelerador. Agora a corda está sendo esticada por ambos os lados. O antagonismo reina e não é bom. Está sendo esticada pelo judiciário com esse inquérito do fim do mundo, como eu já o denominei, e também pelo presidente da República. A hora é de compreensão, a hora é, como eu disse, de amor institucional. Ministro, gostaria de aproveitar que o senhor está conosco. Sheila, só para não mudar de assunto, você vai mudar de assunto, né? Sim. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre as ações do STF que o ministro aposentado Marco Aurélio Melo define como corda sendo esticada. Essas últimas ações que foram ordenadas por Alexandre de Moraes, você entende que há um exagero nessas ações, nessas operações, ministro? É hora, vou reafirmar, de tirar o pé do acelerador. Esse inquérito começou errado, sendo instaurado pela própria vítima na gestão do ministro Dias Toffoli. E eu tive a oportunidade na bancada de me expressar assim, e continua errado, dentro dele cabe tudo. Inclusive não houve, à época, sequer a distribuição do inquérito, e o inquérito teria que ter sido provocado pela polícia ou então requerido pelo Ministério Público, a distribuição mediante sorteio. O relator foi pensado a dedo. Quer dizer, nós não estamos observando a organização em si do direito. Ministro, eu gostaria de ouvi-lo sobre a PEC dos precatórios, essa proposta de emenda à Constituição que muda o regulamento do pagamento de precatórios, proposta que foi enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional, e o que diz o governo? Que sem a aprovação disso não tem como garantir a aprovação da MP, que aumenta o valor do Bolsa Família, faz outras alterações também. Então, para aumentar o valor do Bolsa Família, continuar contemplando mais brasileiros com esse programa, ainda que ele mude de nome, haveria necessidade da aprovação da PEC dos precatórios, que pelos críticos tem sido chamado de PEC do calote. Qual a análise que o senhor faz a respeito desse assunto? Mais um tema que eu sempre proclamei que precisa ser cuidado. Quantas moratórias nós tivemos após a Constituição de 1988? Várias, 3 ou 4. E o que ocorre? O cidadão comum tem 24 horas para liquidar o débito. O Estado tem 18 meses e mesmo assim não liquida o débito estampado já numa decisão judicial não impugnável mediante recurso. É ruim, o exemplo vem de cima. O Estado precisa dar o exemplo e pagar os débitos reconhecidos judicialmente. Ministro Marco Aurélio Melo, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado e que tenhamos dias melhores com uma compreensão considerada os poderes da República que são harmônicos e independentes. Mônica, um beijo, até mais. Obrigada.